Esperando entrar aqui. Olá, doutora Carla. Oi, Felipe, boa Boa noite. noite. Tudo Tudo bem? bem? Tudo Tudo ótimo, jóia. maravilha. Boa noite, Muito obrigado pelo pessoal. convite. Obrigada. O pessoal está entrando agora, muita gente chegando. Mas queria agradecer o convite, doutora Carla. É um prazer estar aqui com todos que nos acompanham e com você essa noite. Obrigada, viu, Felipe, pela oportunidade aí da gente contribuir, né, e compartilhar. Muito feliz por esse momento, muito legal. Obrigada mesmo, viu? Excelente, eu que agradeço. Temos um bate-papo, estou muito animado pelo que a gente já alinhou do nosso bate-papo hoje. Acho que tem muita informação para todos que estão nos acompanhando. Especialmente sobre Eu saúde e vinhos também, que é um tema que interessa a muitos, eu imagino. eu tô aqui preparada, ó, vinhos e sorrisos, só esperando pro nosso brinde final. Excelente. Eu tenho alguns vinhos aqui ao lado também que eu vou degustando à medida que nós formos conversando, então temos uma excelente programação aí para todos. Espero que as pessoas que estão nos acompanhando gostem muito do conteúdo. Com certeza. Pessoal, eu queria deixar vocês bem à vontade com essa live. Como o Felipe falou, é um bate-papo para a gente falar um pouquinho a respeito dessa integração, né? Vinhos e sorrisos. Quem quiser perguntar e escrevendo aí no chat, às vezes se eu passar alguma coisa eu volto, tá? Mas a ideia é realmente um bate-papo descontraído para falar um pouquinho, né, da Venco e do Felipe, enfim, de tudo aí que a gente tem de melhor para vocês. Show? Vamos começar, Excelente. Felipe? Maravilha. Excelente, com certeza. Vamos lá. Felipe, eu sei que você é gaúcho, né? Acompanhei um pouquinho aí da sua história. E eu queria saber o que motivou você a vir para Goiás, como que é essa experiência? Claro. Não, excelente. Bom, Carla, eu sou formado em administração hoteleira pela Universidade de Caxias do Sul, em Canela. Sou natural de Caxias do Sul, na Serra. Eu, logo formado, tive uma oportunidade para trabalhar num hotel que era um sonho de qualquer universitário de hotelaria. Ele chama-se Marriott Hamilton Manor, na Inglaterra. Resumindo uma longa história, eu fui para lá, fiquei 8 anos, trabalhei para 4 grandes redes e ganhei muita experiência na área de alimentos e bebidas, que é uma grande paixão. O meu avô sempre foi muito ligado a vinhos, o consumo. Eu sempre vi na minha família o vinho na mesa como um alimento e desde cedo isso despertou muito da minha curiosidade, da minha atenção. E óbvio que na Inglaterra eu me especializei nessa área, fiz o W7, enfim. Em 2012 nós decidimos voltar para o Brasil com um projeto próprio. Iniciamos o trabalho com a My Winery. A My Winery, doutora Carla, é uma empresa que foca na importação e distribuição de vinhos e nós procuramos levar conceito ao mercado, trabalhando com produtores com produção pequena, voltado para a qualidade, enfim, a relação custo-benefício, desmistificar o consumo de vinhos. Muito do que eu vi hoje na experiência que eu tive no seu consultório, né, na Venco, levar a experiência. Fiquei muito impressionado com a estrutura da Venco, com o serviço que vocês têm, e é muito de um conceito que a MyWine tenta levar para o mercado, desmistificar realmente o consumo de vinhos. E na sua área de especialidade, eu acho que nós temos muito a conversar, porque nós ouvimos muitos mitos, muitos comentários das pessoas em relação ao consumo de vinhos e a dentição, a aparência, né, em relação a isso que a gente tem preparado aí para logo mais. Mas resumindo uma longa história, essa é a nossa jornada. É, enfim, o que eu gostaria de iniciar também no bate-papo, doutora Carla, comentando, nessa nossa frente de desmistificar um pouco o consumo de vinhos, tem dados que são muito interessantes para quem nos acompanha. Eu imagino que muitos consumidores de vinhos, né, e pessoas preocupadas com a saúde estão aqui online conosco. Enfatizo o seu comentário. Se alguém tiver alguma pergunta, alguma dúvida, pode pausar, pode Na perguntar. hora que Fiquem à quiser, vontade para gente. isso. Excelente.
O consumo de vinhos no Brasil ele é relativamente baixo, doutora Carla, comparado com outros países, né? A média nacional ela fica abaixo de 3 litros por habitante ano. Se nós Vixe. compararmos com o Uruguai, que é um país vizinho, a média ela fica em torno de 35 litros por habitante ano. Esses países veem o vinho como um alimento, né? No Brasil, ele ainda é muito associado como uma bebida de luxo, muito associado com marca, e se qualquer pessoa conversar com um produtor, né, de vinhos, eles têm muito foco na qualidade, em ver o vinho como um alimento realmente, né? Então nós temos muito a avançar, o Brasil é um país muito populoso, e a gente percebe um crescimento, sim, vertiginoso, inclusive, cada vez mais as pessoas estão consumindo e procurando entender mais sobre... Eu brinco, não é nem o mundo dos vinhos, é o universo dos vinhos, né? Com Não é certeza. tão complicado como todos imaginam, mas tem várias variáveis, né, vários detalhes que são interessantes. Inclusive, hoje é o dia do enólogo, né? Ah, verdade. Eu fiquei curiosa. Felipe, me fala um pouquinho. Eu sei que você é um sommelier. Qual que seria a diferença entre um enólogo e um sommelier? Claro, excelente pergunta. Muitas vezes as pessoas confundem, né, doutora Carla? O enólogo, ele é o responsável técnico pela elaboração, pela produção de vinhos. Então, todas as etapas do processo produtivo, e eu inicio comentando lá o estilo da uva, a colheita, onde ele vai cultivar, quando que ele vai fazer a poda, a colheita, todo o processo produtivo é definido pelo enólogo. Então, ele é o responsável técnico pela elaboração de um vinho. E o sommelier é o profissional que trabalha na ponta, muito próximo de consumidores finais, fazendo orientações, avaliações de vinhos, degustações, né, análise sensorial. Então, são dois profissionais muito importantes, né, para o mercado como um todo. E eu queria também aproveitar e parabenizar todos os enólogos que se preocupam aí no dia a dia em elaborar vinhos. Não é uma tarefa fácil, doutora Carla. A gente Sim. acompanha, né, enólogos que estão conosco mais próximos. É um trabalho muito minucioso, que envolve muita dedicação, muito detalhe. E são verdadeiros artistas, né? Show! Gente, para quem acabou de chegar, boa noite aí para o pessoal, Helena, Dalen, obrigada pessoal pelo elogio. Hoje, no Dia do Enólogo, a gente juntou, né, eu e o Felipe, para a gente falar um pouquinho da nossa experiência e também trocar um bate-papo a respeito de vinhos e sorrisos, justamente em homenagem, né, ao Dia do Enólogo. Então, o Felipe, que é um cara muito experiente, aí, apesar de ser um sommelier, mas veio representar a classe hoje e falar um pouquinho do que é essa experiência, né? Porque eu acho que hoje, quando a gente busca um vinho ou busca um sorriso, a gente quer além disso, né, Felipe? Quer realmente viver uma experiência diferente, seja degustando um bom Claro, vinho ou escolhendo um profissional para assinar o sorriso. Então, assim, já começando essa sinergia, eu acho que tem tudo a ver, né? A experiência que a gente claro. promove aqui na Venco e realmente a experiência da My Winery, né? Dentro disso, Felipe, você podia falar um pouquinho para a gente, assim, como é que está o Goiás em relação a isso tudo? Você falou que no Brasil a gente tem pouco consumo de vinho, eu estou quase me sentindo uma uruguaia já, porque 30 garrafas no ano, com certeza eu consumo, porque eu sou apreciadora fiel de vinho. Você podia falar um pouquinho Claro. como é que nós, goianos de Sim, coração, né, que não somos goianos, mas claro. fomos acolhidos por essa terra, como é que a gente está aí nesse ranking? Sim, com certeza. Goiás, o consumo ele tem aumentado de maneira muito significativa, doutora Carla. Percebemos um aumento ano após ano. Esse ano, de modo geral, como um todo, o mercado de vinhos ele teve uma expansão muito grande, né? Dados aí de empresas que são especialistas em fazer levantamentos indicam em torno de 30% se comparado o consumo de vinhos no primeiro semestre de 2020 com o primeiro semestre de 2019, que é muito um Show! efeito da pandemia. Aqui no estado de Goiás é muito quente e seco, né? A umidade ela é muito baixa, principalmente meses como agosto e setembro. Nós acompanhamos o mercado aqui já há 8 anos e nós percebemos nos últimos 2 anos, com maior ênfase esse ano, que as pessoas estão migrando e estão começando cada vez mais a entender que quando faz calor, a umidade ela é baixa, o vinho branco, o espumante, o vinho rosé é muito convidativo, porque são vinhos leves
e refrescantes. Então, o consumo de vinhos como rosé, branco e espumante tem aumentado muito, principalmente em meses mais quentes e secos. Períodos chuvosos, como o que a gente acaba de entrar, fomentam muito o consumo de vinhos tintos. E claro, né, o que capitania o consumo são os vinhos tintos com mais corpo. Mas nós percebemos, doutora Carla, até fazendo um gancho, cada vez mais os produtores, a indústria vinícola, tem focado em vinhos que têm expressão, né, de fruta e a madeira complementando. Então nós percebemos que as pessoas estão buscando vinhos que proporcionem prazer no olfato, no paladar, e não tenham muito aquele corpo, aquela estrutura toda que muitas vezes deixa um vinho muito complexo, que você tem que ter um paladar desenvolvido para conseguir apreciar tudo que o vinho apresenta, né? Então o consumo tem aumentado, em resumo, né? E cada vez mais as pessoas, felizmente, consumindo vinhos brancos, rosés e espumante. Até comentando, doutora Carla, sobre a questão dos tintos, né? O que eu rapidamente falei na introdução, nós participamos muito de confrarias, de eventos, onde as pessoas, consumidores finais, estão degustando. E as pessoas se preocupam muito com a questão dos dentes, de manchar o dente ou não com o vinho. Ouvimos uma série de comentários e nós sabemos, né, que o vinho ele tem um pH baixo, tem uma acidez elevada. Nos tintos nós temos muito mais a presença de taninos e antocianinos. Antocianinos são substâncias que dão, uma substância que dá cor ao vinho. O tanino dá estrutura, mas a cor ela vem da antocianina. E na boca nós temos a saliva, né, e a proteína. O que é um mito, o que é uma verdade, doutora Carla? O vinho ele realmente mancha o sorriso, ele atrapalha o sorriso ou não? O que você tem a nos dizer em relação a isso, por gentileza? Vamos lá, Felipe. Em relação a esse sorriso e o vinho, o que eu diria? No consumo do vinho tinto, principalmente, né, que teria mais pigmento, a gente teria um sorriso roxo momentâneo. Eu, por exemplo, tenho, né, facetas e, assim, eu tinha um dente muito translúcido, com muita translucidez, que é o que a gente fala, né, tecnicamente como dentista. E, tomando vinho, essa translucidez que está embaixo das minhas facetas, ela grita um pouquinho. Então, eu tenho a tendência a ficar com os dentes bem pigmentados quando eu tomo vinho. Mas isso, depois de algumas horas, isso vai desaparecer. Então, o que eu faria de indicação? Consumir água enquanto você toma o vinho, porque a água vai deixar o pH mais neutro da boca. Claro. Fazer uma higienização antes, né? Ou seja, tá com a boca devidamente higienizada para não ter tanta placa, para isso não pigmentar tanto, esse corante não corar tanto. E evitar também fazer a higienização logo após você ter tomado o vinho. Esperar pelo menos aí uns 30 minutos a 1 hora. Por quê? O pH do vinho, ele é ácido. Então, a boca, ela já tá com ácido. Se eu venho com uma pasta abrasiva, eu vou esfregar mais esse ácido e provocar uma erosão no dente. Então, assim, às vezes, se a gente tiver terminado de tomar o vinho e já foi dormir, é melhor fazer um bochecho de água do que ficar realmente escovando os dentes. Então, esperar um pouquinho para fazer essa higienização, tá? Uma dica interessante também, Felipe, é que a gente pode fazer consumo de alimentos, né? Porque quando a gente mastiga, a gente também está produzindo mais saliva. Então, uma coisa que a gente adora quando toma vinho, um queijo, né? Que é leve, o pH também não é tão ácido. Então, uma coisa neutra, que seria interessante, tá? E quem não quer pigmentar os dentes de forma alguma, e a minha sugestão seria um vinho branco, espumante, né? Que, como você bem disse, para o nosso clima, ele é super propenso, né? Eu, particularmente, final de semana, adoro uma piscininha, um vinho branco ou um espumante, né? Nesse clima nosso, é muito gostoso. Então, mais à noite, para uma comidinha, eu amo cozinhar, então adoro fazer um risotinho. Um vinho tinto cai muito bem, né? Então, essa pigmentação seria uma coisa momentânea que a gente poderia trabalhar sem problemas. Eu não deixaria de consumir vinhos por causa disso, gente.
Não, maravilha. É uma dica, inclusive, muito valiosa essa questão da limpeza, né, da escovação com creme dental depois de um Um tempo, período, pela pelo questão menos da 30 acidez, né? minutos, sem Claro, consumir. isso é uma dica muito valiosa. E, claro, né, é bom saber que não afeta, não, nada impede o consumo de vinhos. Como bem mencionado, eu tenho até aqui, doutora Carla, um Ah, rosé. vai me deixar com vontade. Pois é, tem que mandar uma garrafa para vocês provarem, claro. Mas a questão da cor, né? Eu comentei da antocianina, que dá a estrutura, e a cor. Aqui ele tem um tempo que é chamado de maceração, que é o tempo que a polpa fica em contato com a casca mais curto. Então ele vai ter uma cor rosada. Inclusive esse vinho, vou pegar a Conta garrafa pra para gente qual mostrar, é, Felipe, pra gente já virar ele cliente. é excelente. Ele chama-se Tiquijá, ele é um vinho argentino de Mendoza e a uva dele é a Malbec. Mas dá pra gente perceber a tonalidade de cor, que ela é super sutil. Inclusive ele está na carta de muitos restaurantes em Goiânia, muitas lojas trabalham com o produto. Então, como ele é sutil, ele tem uma maceração curta, né? A casca dele, ele fica pouco tempo em contato com a casca, se torna um vinho super leve, né? Você comentou que os brancos, os espumantes vão tingir menos porque eles têm, claro, menos pigmento. Então são vinhos menos agressivos nesse sentido. E até o espumante ele tem a presença do gás carbônico, né, que pode até ajudar na limpeza do paladar. Uma questão interessante, doutora Carla, O pessoal já tá pedindo sorteio aqui, tá querendo. Felipe. Vamos O ter que pessoal veio organizar. A pra lá Raquel e vai já nos quer ganhar ajudar. um brinde. Claro. Eu gosto sempre de degustar porque é importante o pessoal ver a cor, entender as sensações, etc. E os vinhos, eles têm acidez, que a acidez é presente, ela traz vida ao vivo, ao vinho. A acidez é um elemento muito importante e ela tem que estar em harmonia com os taninos do vinho e com o teor alcoólico. Então, os três principais elementos de qualquer vinho é a acidez, tanino e o teor alcoólico. Essa questão que você comentou, que é super interessante, da harmonização, ela é muito facilitada pela questão da acidez no vinho, torna ele mais gastronômico. A acidez, ela ajuda, né, na deglutição dos alimentos, ela é muitíssimo importante. Então, vinhos que têm uma acidez mais elevada, eu posso harmonizar por contraste, por exemplo, com alimentos mais gordurosos, por exemplo, uma coxinha, uma fritura, vai combinar muito bem com um vinho com uma acidez mais elevada. Ou por similaridade, então, pratos que têm uma acidez presente, como um ceviche, por exemplo. E aí E combina já melhor com vinho branco. sim, ou um vinho que tem uma acidez mais acentuada, um brute branco, por exemplo, combinaria muito bem com um ceviche. E já os Certo. tintos, que ele tem a presença muito maior dos taninos, tem mais complexidade, a proteína vermelha ela é muito importante, né? Então o tanino ele seca, doutora Carla, a boca fica seca. Então Certo. imaginamos aqui uma carne vermelha ao ponto que tem um suco natural. O suco natural da carne vai complementar aquela sensação de secura que o tanino provocou. Então ele funciona muito bem a harmonização e essa acidez no paladar ela é muito interessante. Doutora Carla, uma outra dúvida que a gente sempre escuta em conversas e clientes finais é pessoas que estão sofrendo ou passando por um tratamento dentário. Certo. Acho que alguém até Deve. perguntou aí, Felipe, no tratamento de Ah, clareamento maravilha. devemos evitar o vinho tinto? Excelente, já está aqui a pergunta. Então, era essa realmente a linha de pergunta que eu iria fazer, baseado no que nós temos escutado, e claro, muitos mitos, muitas questões aí que precisam ser desmistificadas, e nada melhor do que a live aqui para compartilharmos essa experiência, né? Show! Aproveitar para dar um beijo no meu amigo Juliano Cáceres. Estou esperando você aqui na Benco, viu? Uhum. Ó, tem gente no Mato Uhum. Grosso aqui também. O Ju é de Cuiabá, sorvete gostinho gelado. Ei, que show! Tá todo mundo querendo Excelente, aprender mais sobre vinho. Então, esse assunto maravilha. do clareamento, até assim, me preparando para a live, né, Felipe? Eu fui Sim, pesquisar em artigos científicos e realmente isso é um assunto muito polêmico. Tem uma linha que certo. segue que pode tomar, tá tudo certo, porque
o peróxido de hidrogênio ou o peróxido de carbamida realmente estão agindo na superfície do dente, não vão deixar o vinho pigmentar, é uma corrente menor. E a corrente maior, que a gente realmente está mais acostumado a ouvir, é que realmente durante o clareamento a gente não poderia consumir o vinho tinto, pelo menos, né, por causa do pigmento. Certo. Qual que é a nossa opinião aqui na Venco? A gente não recomenda, durante o clareamento, o uso não só de vinhos, mas alimentos com corante, chá, café, açaí, né, que tem bastante corante. Mas a gente tem que ressaltar que após o término do clareamento, toda vez que a gente fizer o uso de substâncias com corantes, a gente vai diminuir sim essa longevidade do tratamento, né? Porque na realidade o clareamento, o que ele faz? Ele clareia os dentes, mas de forma momentânea. Depois tudo que a gente vai realmente comendo vai mudando isso, né? Quando a gente tem uma queixa do paciente, que é a cor dos dentes, e que ele quer clarear isso, o que a gente recomenda realmente são a realização das lentes de contato. Que aí as facetas, as lentes, elas não vão pigmentar, não vão sofrer influência nem dos alimentos com corante, nem do vinho tinto, entendeu? E aí a minha dica fica que quem está fazendo algum tratamento, quer ir numa festinha e quer tomar alguma bebida alcoólica, né, gosta de vinho, aí ficaria ou no vinho branco ou realmente no espumante, que é uma delícia, né, gente? Eu, particularmente, Felipe, não era muito adepta ao vinho branco, igual eu te falei hoje, mas estou tentando aí aprender realmente, né, para poder usufruir de novas experiências, né? Claro. E guardar outras memórias afetivas, que eu realmente tenho os meus vinhos de preferência e acabo ficando muito naquele rótulozinho ali. Sim, não, sensacional. Nós sempre comentamos, doutora Carla, assim, para as pessoas darem uma chance a provar brancos, rosés e espumantes, porque o vinho ele é um ser vivo. Alguém pensou naquele produto, ele foi concebido, ele está na garrafa, ele vai sofrer uma evolução. Se é um branco, o tempo de guarda ele é muito menor do que um tinto, mas os brancos, pelo fato de não fermentarem com a presença da casca, eles são mais aromáticos. Então, tanto os vinhos brancos quanto os rosés, eles entregam muito na experiência sensorial, de levá-los no nariz. Então, nós começamos a sentir aromas que remetem, claro, às memórias olfativas de cada pessoa, de cada indivíduo. A fruta, a uva, ela é uma fruta perene e, na minha opinião, ela é única, não tem nenhuma outra fruta que se compara, porque ela tem, doutora Carla, precursores aromáticos que vão se desenvolver à medida que ela está amadurecendo no vinhedo. À medida que ela é processada na fermentação, esses precursores vão se desenvolver também. E se o vinho passa, num segundo momento, por um estágio em barrica de carvalho, ele sofre uma microoxigenação, a madeira tem ali elementos que vão, através da microoxigenação, fazer com que precursores aromáticos se desenvolvam. Por exemplo, o whisky lactona, que é um precursor aromático que está na madeira, ele passou por barrica, ele vai ter muitas vezes um toque lácteo. Então a experiência de levar o vinho na taça, deixar ele oxigenar e levar ele no olfato é muito rica, né? Então nos brancos eles têm, de modo geral, aromas que remetem a frutas brancas. Então pera, maçã, abacaxi. Aí vai depender, claro, da variedade de uva, onde ela é cultivada, né? Sabemos que o terroir do vinho ele é muito importante, que é o terreno, a localização do vinhedo, porque ele vai sofrer influências da característica do solo, da característica do clima, né? As uvas vão amadurecer de formas diferentes em diferentes regiões. E isso tudo vai implicar no vinho na taça. Porém, né, de modo geral, sempre os brancos vão ter muito mais aroma, os rosés também, do que os tintos, ou aromas mais intensos, né? Ou melhor dizendo, de maneira mais técnica, notas que são chamadas de primárias, que provêm da própria fruta, da própria uva, como aromas de maçã, pera, abacaxi, que eu comentei. Esse rosé que eu tenho aqui, doutora Carla, por ser elaborado 100% com Malbec, ele lembra fruta vermelha fresca. Para mim, ele remete muito a rosa. Tô sentindo o cheiro daqui. Tá perto já, né? Isso é muito particular. A gente podia ter degustado junto, Felipe. Não, pois mas não vai faltar oportunidade, né? Vai
quero um na kit próxima. degustação aqui ao mesmo tempo. E eu vi percebi hoje, né, que a Venco tem uma experiência formidável, foi muito bem recebido, né, tecnologia em todos os Legal. equipamentos, a estrutura é sensacional e a experiência, né? Provei bons cafés, vi que tem uma adega também disponível, enfim, tenho certeza que na próxima live nós vamos poder degustar um vinho juntos. Mas o rosé, então ele tem aromas que lembram a fruta vermelha e os tintos são mais complexos, né? Eles vão ter aromas de frutas que são primários, né, aromas lácteos e aromas terciários, como couro, tabaco, né? Eu tenho até um tinto aqui para degustarmos também aqui com quem está nos acompanhando. Mas Tá? enfim, a live foi feita, né, foi pensada para quem está acompanhando aqui. Fiquem à vontade, né, doutora Carla? Se alguém tiver alguma Felipe, pergunta ou para algo quem entrou específico. agora, mostra o rótulo do vinho que você está tomando, Ah, esse claro. branco, que tiveram Sim. algumas É pessoas que o, entraram depois. Ó, uma ele dica legal, chama-se para quem falou Tiki aí que o Jam. vinho tinto é insubstituível, Uhum. gente, o Felipe tá dando essa Uhum. dica aí. Não experimentei não, mas eu vou experimentar para ver se é legal. Excelente. Tiquijã, doutora Carla, é uma homenagem à cidade indígena que era chamada de Huarpe Tiquijã, que ela era localizada onde hoje é Mendoza. Esse produtor ele chama-se Andes Grower. Ele está na parte leste de Mendoza e o nome, que a pronúncia pode ser um pouco complicada, ele tem essa ligação histórica, né, com a cidade onde hoje é Mendoza, que era uma cidade indígena. Vinha muito cultura, muita história, os produtores são sempre enraizados com a história, claro, de onde a vinícola está localizada, dos antecessores, e o diferencial dele, por isso que eu escolhi para degustar na live, que ele é 100% Malbec. Eu acho que todos estão acostumados a ver o Malbec tinto, né? Com E aqui a mesma certeza. uva, porém rosé, né? Enfatizando mais uma vez o que deixa ele rosé e não tinto é o tempo de contato da casca com a polpa, que é mais curto. Então ele vai ter uma coloração rosada. E essa questão que comentávamos, né, sobre o Centro-Oeste como sendo uma região quente e seca, assim como muitas outras regiões no Brasil, favorece muito tomar vinhos mais leves, especialmente durante o dia, no happy hour. Uma dúvida também, doutora Carla, que muitas pessoas perguntam é mudar de vinho. Eu posso começar com um vinho e depois tomar outro estilo? Como que isso funciona? Nós sempre falamos que é interessante provar diferentes vinhos numa mesma ocasião, desde que eu comece sempre por um leve e vá gradativamente migrando para vinhos que tenham mais corpo. Por exemplo, o Entendi. rosé, depois um tinto de corpo médio, um tinto encorpado. Se eu provar um tinto e ele tem muito corpo, muita estrutura, ele vai marcar o meu paladar, de modo que se depois eu provar um branco leve, ele vai ficar apagado, não vou conseguir sentir ele ou aproveitar tudo que ele tem a oferecer. Né? Então, é possível sim migrar de vinhos numa mesma ocasião, até recomendado, e a harmonização ela sempre deve ser observada porque ela valoriza muito o prato e o vinho quando é bem feita, né, no caso, e isso sim é muito particular. Fiquei aliviado em ouvir que pode sim tomar vinhos que não vai comprometer, né, a aparência dos dentes, né? Claro que está em tratamento, como bem comentado, deve ser evitado, mas no dia a dia, quem gosta de tinto pode sim consumir. Isso Pode é uma se boa jogar, notícia. gente. A única recomendação Uhum. que eu faço, e essa foi feita pelo Dr. Bruno Leite, gente, manerem para não cair e não quebrar o dente, né? Boa, Bebam para não perder o controle. conscientemente. Claro, Mas sim, só para reforçar, Felipe, assim, podemos sim tomar vinho, isso não vai prejudicar o nosso sorriso. O que a gente tem que estar atento realmente são os cuidados normais. Escovação, pelo menos 3 vezes ao dia, fio dental, ideal, 2 vezes claro. ao dia. Uma higienização bem feita antes do sono, que é a hora que a nossa salivação diminui, que a gente tem propensão a desenvolver cárie. Tá visitando seu dentista aí a cada 4 meses para verificar se está tudo certo. O que eu percebo hoje é que as pessoas estão acostumadas a fazer exames preventivos, né? Estamos no mês aí do Outubro Rosa, prevenção do câncer, mas o dentista mesmo a gente só visita quando tem dor, né? Então a gente tem que mudar essa consciência realmente e Claro. vir visitar o dentista, né? E aqui na Venco a gente promove realmente uma experiência diferente.
Então, o Felipe hoje teve a oportunidade de estar conosco, é um ambiente bem acolhedor, né? Um lounge. O paciente, quando faz tratamento com a gente, ele tem a oportunidade de degustar no final a bebida que ele mais gosta. Então, é realmente uma forma de tirar esse trauma, né, que a gente tem de ir ao dentista, de sentar na cadeira e fazer realmente com que essa experiência odontológica deixe de ser uma coisa ruim, traumatizante, para ser uma experiência diferente. E essa parceria, Felipe, que a gente iniciou, né, agora, que ela venha engrandecer mais ainda essa experiência que o cliente tem na Venco. Porque eu tenho muita vontade, sim, a aprender mais sobre vinho, a poder falar mais, né? Achei tão bonito você falando do vinho, explicando, né? Igual hoje eu te falei que Venco significa vitória, assim, bem você contando a história do vinho, é tão bonito. E eu realmente queria ter rótulos aqui. E até assim, fica o insight da gente de repente fazer uns rótulos exclusivo Venco, alguma coisa nesse sentido, que eu acho que só vai agregar aqui na minha experiência realmente para se tornar cada vez mais valiosa. Sensacional, com certeza muitos projetos vão vir a partir dessa nossa live, dessa nossa troca de experiência. O que achei muito interessante, doutora Carla, e isso tem muito a ver, né, que a Venco faz com muita propriedade e tem muito a ver com o mundo dos vinhos, que é a questão da experiência, do conceito, do focado no detalhe que faz a diferença, né, em todo um processo produtivo, como a gente comentou, que é responsabilidade de um enólogo. Ele é feito de pequenos detalhes, então pequenos detalhes vão construir, vai nascer a partir disso um grande vinho. E na Venco, você comentou algo que eu achei muito interessante e acredito que vale a pena compartilhar com quem nos acompanha. Tem gente aqui de várias partes do Brasil, Mato Grosso, a gente viu aqui, etc. É que Goiânia ela é hoje uma referência na área da saúde, né? Então, em várias áreas, oftalmologia, cardíaca, etc. E a Venco tem essa proposta de plástica também, né? E a Venco ela vem com essa proposta para trazer as pessoas, né, a Goiânia que possam fazer o turismo de lazer, mas também pensar na saúde e na questão dental. Acho que isso é interessante compartilhar, porque eu achei sensacional, é algo que fora da curva e vale muito a pena comentar com quem está nos acompanhando. Eu fiquei impressionado com a recepção, com a estrutura, me senti em casa, né, o lounge ali, eu faria até uma boa soneca, né? Muito diferente de quando a gente pensa em ir num dentista. Uhum. Pessoal, a gente escolheu o Orion, né? Que hoje é um complexo médico e de business também, mas pensando justamente nisso, de oferecer ao paciente, além de uma experiência, a possibilidade de fazer um turismo agregado ao turismo odontológico. O que seria isso? O fato do Orion ter um hotel agregado, né? Que é o Clarion, ter um L ponto, ter o bistrô, que é o Gra, né, que até o Felipe me disse que é cliente dele. Enfim, ter um ambiente preparado para poder receber o cliente de qualquer lugar do Brasil, para ele chegar, né, como te mostrei hoje, Felipe, fazer uma tomografia, né, um exame, fazer a fotografia, fazer o escaneamento, e enquanto ele dá um passeio, a gente planeja o sorriso, né, para ele poder vir e em seguida já fazer o tratamento. E aí, como vocês podem ver, né, eu estou aqui do ladinho da fresadora, das impressoras. A gente tem um laboratório aqui dentro, então consigo realmente assinar um sorriso com muita rapidez, né? Então hoje eu consigo falar para o paciente, qualquer lugar do mundo, vem para Goiânia, fica comigo 7 dias e você vai embora de sorriso pronto. E agregar tudo isso a uma experiência que não combine com o tratamento odontológico convencional, faz da Venco realmente uma proposta diferente, né? Uma clínica conceito. Excelente, parabéns pela inovação, pelo conceito. Não, obrigada demais. Gente, já que ninguém está perguntando, eu vou ter que gastar um pouco, Felipe. Vocês estão muito devagar nas perguntas aí. O pessoal está muito tímido, não, doutora Carla. Mas eu estou disponível a perguntas. Nós batemos um papo muito agradável à tarde em relação ao consumo de vinhos. Eu sei que tem algumas dúvidas, né, inclusive suas, que você me perguntou, que podem ser... Claro, fica à vontade então. E se alguém quiser, claro, fazer qualquer pergunta, nós estamos aqui à disposição. Show.
Felipe, eu particularmente gosto muito de chegar à noite, fazer uma jantinha com a família e tomar um cálicezinho de vinho. Mas eu sempre fico Sim, chateada porque por mais que eu tente, no outro dia aquele vinho já não tem mais o mesmo gosto. Me dá uma dica aí de como que eu posso guardar esse vinho? claro. Excelente, boa pergunta. O vinho, ele é, doutora Carla, um ser vivo, né? Então, ele foi concebido, está na garrafa. Alguns vinhos vão ter evolução de 10, 15, 20 anos. Chateau Petrus, por exemplo, Alma Viva, enfim, vinhos de guarda. E outros vinhos vão ter uma maturação, uma evolução mais curta. De qualquer modo, quando o vinho ele é aberto, a rolha é removida ou a tampa-rosca é removida, entra o oxigênio. E esse oxigênio vai favorecer a oxidação do vinho. Então, quanto mais exposto ele ficar ao oxigênio, mais comprometido ele vai ficar. Então, questão de dias, por exemplo, aberto, um dia ele vai estar comprometido. Qual que é a dica para quem quer tomar, abrir a garrafa e tomar uma taça, por exemplo? Se é um vinho de guarda, um vinho complexo, existe um sistema que chama-se Coravin, que é uma agulha que ela é inserida na rolha e você pode remover o vinho sem ter que remover a rolha. Né? E é super interessante para vinhos complexos de guarda que você queira degustar uma taça, por exemplo, sem abrir a garrafa. Eu falo de Barolos, Brunelos, né? Vinhos clássicos aí da região de Bordeaux, enfim, o Coravin atende bem. Do contrário, em casa, a sugestão é abrir o vinho, servir, fecha ele de imediato, coloca a rolha de volta e devolve ele para a adega. Né? Então lá na adega ele vai estar na temperatura ideal. Muitas vezes, se a pessoa não tem a adega, a geladeira vai atender, porque a temperatura vai ficar mais baixa, num curto período de tempo pode funcionar. O ideal, claro, é a adega, mas serve, coloca a rolha de volta e já devolve ele para a temperatura adequada. Isso vai diminuir a oxidação pelo fato de controlar a temperatura. Tem uma outra frente que tá muito em voga, especialmente nos tempos atuais, doutora Carla, que é no sentido de desmistificar um pouco esse consumo. Isso já existia muito no mercado, mas parece que foi impulsionado pela questão atual, onde as pessoas estão mais em casa, né, saindo menos, consumindo mais vinhos, que é o sistema de bag-in-box, que é de fato uma embalagem a vácuo, onde tem uma quantidade maior de vinhos, geralmente 3 ou 5 litros, e esse vinho é removido da embalagem sem que o oxigênio entre. Nós temos, inclusive, uma marca própria, que é elaborada pelo competente enólogo Vinícius Cercato, da Dunamis. Aqui nós usamos a nossa própria marca para quebrar um pouco de preconceito que as pessoas têm em relação ao bag. Muitas vezes, ou no passado, muitas vinícolas usavam um vinho não muito comercial, podemos dizer, para os bags, e isso ia para o mercado e as pessoas têm um pouco de preconceito. Hoje existe uma série de vinícolas que fazem bags com muita qualidade, né? São vinhos que foram elaborados por conceito de ir para a caixinha. Cavigás é um grande exemplo, agora recentemente, que lançou um bag. E ele fomenta muito o consumo por taça. Então, o vinho é um alimento, ele vai para a mesa, né? Na refeição você pega o bag, tem a torneirinha aqui, aperta ela e você serve a quantidade que você quer consumir. Que show! E coloca de Demais! volta, ou o tinto pode ir de volta para a adega, o branco, como a temperatura é um pouco mais baixa, ele pode ir para uma geladeira que tem a temperatura mais baixa, por exemplo, ou a própria adega. Serviu, ele está aqui na taça, você prova sem comprometer a qualidade. Esse vinho, doutora Carla, ele é elaborado na Campanha Gaúcha, que ela recebeu recentemente um IP, Indicação de Procedência. É uma área plana com muita insolação. Então, as uvas têm um amadurecimento pleno e são vinhos muito expressivos e mais tânicos. O Vinícius aqui ele buscou um corte de Arina Arnoa com Taná. A Arina Arnoa é uma uva de difícil pronúncia, ela é uma uva chamada de tintoreira, porque ela dá corpo e estrutura aos vinhos. A cor dele, a gente pode perceber que ela é intensa e é muito da Arina Arnoa, que ela é uma cruza genética da Taná e da Cabernet Sauvignon. E ele complementa com a Taná. Então é um vinho de corpo médio com muita presença. Tem um pessoal aqui, a Tatiana Ruriz, de Caxias do Sul, fez um comentário. Obrigado, Tati, por acompanhar a live.
O seu José Carlos também sempre nos acompanha, um grande fã de vinhos, está por aqui. Sejam todos bem-vindos, fiquem à vontade. E aqui nós temos ele na taça, com bastante aroma, né, complexo. Então nós falamos um pouco dos aromas primários que remetem à fruta. Para mim ele lembra uma fruta vermelha mais madura e ele tem especiarias, condimentos, né? Então o bag ele é muito favorável para o consumo no dia a dia e a nossa sugestão, doutora Carla, é que o vinho ele é uma bebida alcoólica, então ele deve ser consumido com moderação. E é muito saudável consumir uma taça ou consumir vinhos durante a refeição. Pode ser no almoço, uma tacinha, né, vai ajudar na digestão, vai ajudar, a pessoa naturalmente relaxa, né, no caso, e o tinto também, né, durante a refeição. Isso é muito interessante. E no paladar nós temos corpo médio, mas com muita presença. E os vinhos do Brasil, né, estão numa grande ascensão. A situação atual impulsionou com o dólar alto, o mercado externo mais complicado, impulsionou o consumo de vinhos brasileiros, o que nos deixa muito feliz e cada vez mais produtores focando na qualidade, né, e cada vez mais vinhos com relação custo-benefício disponíveis no mercado. O pessoal continua tímido aqui, doutora Carla, se alguém quiser fazer alguma pergunta, a Raquel perguntou né, aqui, fique à vontade. Vai ter desse vinho no happy hour da Venco? Pessoal, para quem acabou de chegar, a gente fica mal acostumando as pessoas na Venco, né? Que elas chegam aqui e a gente costuma fazer um questionário, aí elas já chegam com a música preferida, a comida que elas gostam de comer, aí a galera já subiu a régua. Felipe, vai ter sim, Raquel. Eu falei pro Felipe que a gente vai usar um pouquinho a expertise dele e vamos fazer uma adega exclusiva aqui da My Winery aqui na Venco, hein? Ia ser show, Excelente. Hein, Felipe? Doutora Carla, a minha equipe perguntou quando eu voltei para a empresa como que é a Venco e como que é a experiência da Venco. Eu até comentei que se eu ficasse lá tomando um vinho, eu dificilmente sairia tão rápido quanto eu saí, porque é um ambiente tão convidativo, a música é interessante, café, água e realmente, né, uma sensação muito prazerosa, se sentindo bem num dentista, né? Então, isso é sensacional. Gente, mas vamos organizar assim. O Felipe chegou aqui todo bonitinho de máscara, né? Eu sentei e comecei a conversar. Falei, Felipe, vamos falar um pouquinho, deixa eu te conhecer, né? Para chegar na live a gente tá mais tranquilo, né? Porque live, né, gente, a gente fica tenso. E aí eu falei, Felipe, tô de máscara. Agora tira sua máscara e deixa eu ver seu sorriso. Aí já peguei o Felipe, Raquel, vai ser meu candidato para Invisalign. Até uma boa já coisa temos que um a gente projeto. Pode falar, Felipe. O Invisalign, claro. Ele é um aparelho que é um alinhador estético, então são várias plaquinhas que o paciente recebe e diferente de um aparelho normal, né, que a gente teria os bracketzinhos, o paciente pode tirar e pôr. Então, para aquele paciente que está preocupado em o bracketzinho, de repente um bracket estético de safira, vai tomar o vinho também e vai pigmentar. O Invisalign é legal que claro. Você pode tirar, tomar seu vinho tranquilo e depois a gente vai colocar o Invisalign de volta e zero pigmentação. Eu achei super interessante. Claro, o que eu achei interessante, doutora Carla, é que, como eu comentei, eu quando jovem, alguns poucos anos atrás, usei o aparelho dentário e foi muito desconfortável para mim. Enquanto jovem, nos dias atuais, né, falo com muitas pessoas, estou muito em contato com pessoas o tempo todo, seria mais desconfortável ainda. E isso inibe o fato de eu querer dar sequência com esse tratamento. Mas o Invisalign que você comentou, eu achei sensacional porque ele não aparece, você pode removê-lo de forma discreta, né, se for degustar um vinho ou tiver em algum evento ou algo do gênero, ou se alimentando, e é efetivo, né, um tratamento relativamente curto e que causa um efeito rápido, digamos assim, né, na questão da correção do alinhamento. Então, isso mesmo. Com certeza serei um cliente Venco aí na experiência que você me apresentou e me deixou muito interessado, né? Raquel, o Felipe veio rapidinho com a gente, mas eu tive a oportunidade de mostrar toda a clínica
E ele me prometeu que volta para a gente fazer a moldagem digital do sorriso, o exame de imagem para a gente ver como é que estão toda a saúde desses dentes, né, Felipe? E o Com check-up de certeza. fotos, porque aqui na Venco a gente também tem um momento de artista, que todo mundo fotografa, e a gente vai sim avaliar o sorriso do Felipe para a gente ter um sorriso aí assinado pela Venco. E aí fica a dica, pessoal, porque o Invisalign realmente é um tratamento moderno, né? Todo o aparelho ele é produzido fora do Brasil e o legal é que a gente pode tirar para se alimentar. Então tire e põe de volta. E o que eu comentei com o Felipe hoje é que um tratamento como o dele, que numa ortodontia convencional demoraria aí pelo menos 2 anos, que com o Invisalign em 8 meses aproximadamente ele já teria concluído o tratamento. Então ele é um cara que é famoso, né, Felipe, que lida com várias pessoas importantes, né, que é uma referência da área. Acho que é importante para você realmente não usar um aparelho fixo, mas uma coisa discreta que ninguém nem perceba que você está usando um aparelho, né? Claro, se torna mais discreto, mas o nosso foco é no vinho. A fama ainda ela tem que ser construída, viu, doutora Carla? Estão perguntando aqui, o Imagina! Léo. Fiquei O muito Léo. encantada com a sua história, viu, Felipe? Um vencedor e que Obrigado. veio parar em Goiânia. Eu sou assim, sou suspeita para falar, porque eu também casei com um goiano, como você, né? Veio parar em Goiânia por causa da esposa e do esposo. Mas é uma terra que me acolheu muito bem e eu sou muito feliz aqui. Muito grata por ter a oportunidade de viver aqui. Tem muita gente Certamente, eu falando aqui, ó. compartilho E aí, vai ter um vinho depois da vinho depois live? da live. O, Meu marido o... tá aqui salivando, você pode tomar, meu bem. Tá aqui no background. Falei, fica aqui para me dar um apoio moral. Não, claro. O tempo está ficando um pouco A curto. Se alguém Helena tiver falou alguma aqui, ó, pergunta. Felipe. Diz que abriu um vinho para assistir a live que não resistiu. Ah, excelente. Eu acho que dá muita Show! vontade quando alguém degusta, né? Dá muita É, vontade, sim. Comentando sobre Goiânia, tive a oportunidade de viver no exterior por 8 anos, conheci muitos países e não vi um povo tão hospitaleiro quanto o povo goiano. Então, eu me isso é sinto muito bem aqui, verdade. gosto da cidade, do clima, uma cidade jovem, um estado, né, muito promissor e adoro Goiânia. E os vinhos, né, claro, dão muita vontade. Eu acho que todo mundo ficou um pouco mais tranquilo e aliviado ouvindo a doutora Carla comentar que não tem problema, não tinge os dentes, né, em degustar, desde que, claro, cuidados sejam tomados. Você pode consumir É só vinhos que não vai momentâneo. perder a cor, exato. E, claro, que se tiver em tratamento não é indicado. Mas o vinho é uma experiência, né? Ela é muito pessoal, cada pessoa tem um gosto, cada pessoa consome de uma forma, e isso tem que ser, claro, respeitado. E o que nós falamos sempre para consumidores finais é experimentar. É muito importante que a temperatura seja observada. Se ela não for observada, você não vai ter a experiência toda que o vinho pode entregar. Por exemplo, os tintos, como eles são mais complexos, se eu servi-los mais gelados, eu vou ter uma acidez, uma astringência muito maior. E ele vai ficar inibido na questão dos aromas. Então, com a temperatura correta, 18, 20 graus, o vinho entrega muito mais. Então, vai ter uma experiência muito mais rica. Então, os brancos, da mesma forma, assim, gelados, têm mais acidez, né? São mais frescos, então uma temperatura mais baixa. Então, 8 a 10 graus. Os rosés de 10 a 12. Temperatura, nós comentamos, doutora Carla, de Vixe, vou serviço. ter que ter Então, mais de uma adega então, né, uhum. Felipe? Se for Que a servir adega, mais um aquela. tipo de vinho, ah, meu Sim, Deus! porque a adega geralmente ela foca na temperatura de armazenagem no longo prazo, que Entendi. é 12, 15 graus, que vai manter brancos ou tintos armazenados no longo prazo. A temperatura de serviço ela é diferente da temperatura de armazenagem. Então, os Tem que brancos, os aprender isso na espumantes, nossa experiência. claro, são detalhes que vão ajudar, né? Então, os brancos, os espumantes, os brancos, eles precisam de uma temperatura mais baixa. A temperatura indicada de consumo é de 6 a 8 graus. Quanto mais leve for o vinho, mais baixa a temperatura. Entendi. Rosés, Mais como eles não gelado. são tão istos, os rosés, como eles não são tão leves quanto os tintos, os brancos, desculpa, e não tão encorpados quanto os tintos, ele é o meio termo, costumo dizer, a temperatura ela tem que ser entre 10 e 12 graus. Como ele tem muito aroma, se eu gelar ele muito,
os aromas vão ficar escondidos, eles vão ficar inibidos, eu não vou aproveitar tanto. Já os tintos, como eles têm uma complexidade muito maior, eles são mais tânicos, eu devo servi-los entre 18 e 20 graus. Esse movimento que muitas pessoas fazem é importante porque o ar ele quebra as moléculas e o vinho começa a se expressar. Na maioria das vezes você serve ele se apresenta de uma forma e à medida que ele vai oxigenando, ele vai liberando aromas e ele vai se pronunciando de forma diferente. E esse acompanhamento é muito rico para o consumidor, né? Então quem gosta de vinhos, o vinho ele mexe com todos os sentidos, a visão, o olfato, o paladar. Então observar esses detalhes vai fazer com que a experiência seja muito mais rica. E claro que é importante, né, essas questões, esses detalhes da temperatura, a taça vai influenciar sim, mas observar o seu gosto, né? Então, se a pessoa realmente não gosta de tintos, prova e não tem uma sensação agradável, foca nos brancos, ou vice-versa. Beber o que gosta, como quer, né? E ter uma Sim. experiência agradável, claro, com moderação. Eu Esse é costumo o falar, Felipe, que a objetivo. gente só tem hoje para ser feliz, né? A gente tem que Com realizar os certeza. sonhos agora, fazer o que a gente gosta agora, que ninguém sabe o dia de amanhã, né? É isso mesmo. Sim, com certeza. A A Raquel fez Raquel uma falou aqui pergunta que que você tem um vinho que desenvolveu especialmente para Goiânia. Isso para mim é é, novidade. nós temos um espumante, doutora Carla, que ele Ah, foi é um pensado no espumante. clima. Eu até tenho uma garrafa aqui ao lado, eu vou pegar para mostrar, para ficar mais fácil. Show. A Raquel, até obrigado pela pergunta, nos acompanha já há bastante tempo, e o tempo aqui, vamos só acompanhar o relógio, nós temos mais Opa, falei que a 9 gente minutos. ia falar muito. Maravilha, passou rápido, né? São mais Passou 9 muito minutinhos. rápido. De maneira, isso é um bom sinal. De maneira rápida, nós lançamos em 2016 um espumante que chama-se Casari. Ele é uma marca própria. A marca ela é goiana porque ela foi criada pela My Wine, que é uma empresa goiana, e desenvolvida aqui. Então a marca, né, o nome, a marca, o rótulo, o detalhezinho no rótulo foi todo desenvolvido aqui. Nós temos uma vinícola parceira que faz toda a elaboração, que é a Luiz Argenta. Eu trabalho muito próximo com o enólogo da vinícola, o Edgar, na questão do produto. E o objetivo do Casari é que seja um espumante mais leve e refrescante. Então a categoria dele é Brut, né? Ele é elaborado por um processo chamado Charmat curto, que preza por leveza e refrescância. Então nós temos o Brut branco, o Brut rosé e o Moscatel, que ele foi pensado no clima quente e seco aqui do Centro-Oeste. Quer Como experimentar. você comentou que vocês gostam em casa de tomar na piscina durante o dia, Isso. etc. Ele é propício para isso, porque ele é leve, refrescante, tem acidez, a acidez seca a boca, né? O Brut branco ele dá aquela sensação da maçã verde. Você prova o espumante, a boca seca, né? Você sente acidez na lateral e começa a salivação. Então isso é super interessante porque refresca, né? O rosé da mesma forma, mas lembra um pouco mais fruta vermelha. Mas, enfim, ele foi pensado, né, no clima do Centro-Oeste. Nós começamos no mercado em 2012, percebimos que as pessoas provavam os espumantes brutos e faziam aquela cara feia de quem tem uma sensação muitas vezes desagradável. E aí surgiu a Tá. necessidade do Casari, com mais leveza, frescor. E é um espumante que a pessoa abre uma garrafa, consome ele rápido, que é a segunda, se sente bem. Bebe, né, prova, mas se sente bem. Esse é o objetivo. Ô, Uhum. Felipe, deixa eu te perguntar para as pessoas que estão nos Sim, assistindo. claro. Você recebe as pessoas na sua loja, elas podem ir comprar um vinho, porque o pessoal fica com vontade de experimentar tudo Sim, isso. claro. Boa pergunta. O nosso espaço nós chamamos de showroom, doutora Carla. Aqui Tá. recebe pessoas sim, mas é numa área residencial. O foco da empresa ele é realmente a importação e a distribuição. Então esses vinhos que a gente comentou aqui, eles estão em várias lojas em Goiânia, Vinoteca, RM Show. Bebidas, Empório Sacaria, Ponto Beer no Alfamol, BR Gourmet, vários restaurantes, né? Os principais restaurantes da cidade têm os nossos produtos, então eles podem ser adquiridos em todos esses pontos. E o nosso espaço aqui é mais para gerar a experiência, para a pessoa vir Show. entender dos vinhos. Geralmente tem um rótulo de degustação, mas aqui a equipe a gente procura
desenvolver a equipe de modo que eles consigam expressar o que o produtor pensou sobre o vinho aqui no showroom. Então é um local para gerar experiência, ele faz ainda para consumidor final, sim, mas o objetivo é construir uma experiência aqui. Então ele tem esse cunho, né? E podemos pensar em outras lives com harmonização, né? Enfim, com outras experiências vão ser geradas a partir dessa, eu tenho certeza. Com certeza. Não sei se alguém tem mais alguma... A gente pode organizar, assim, aqui na Venco, né? Mais experiências nesse sentido, com certeza. Já fica o convite aí para todo mundo que está na live, que ainda não conhece a Venco, que gostaria de viver uma experiência. A casa está de portas abertas, é de vocês, para a gente fazer alguma coisa junto aí, viu, Felipe? Maravilha. O seu José Carlos aqui comentou que está gostando, muito obrigado pelo seu feedback. Seu José Carlos, o tempo, infelizmente, é limitado aqui a 1 hora só de bate-papo, estamos entrando nos minutos finais, vamos marcar outras aí com certeza, mas muito obrigado por ter nos acompanhado. O senhor Noé também, né, participou aqui da live, obrigado, senhor Noé. Enfim, se alguém tiver alguma pergunta, tem ainda uns 3 minutinhos, né, doutora Carla? Estamos à disposição. Vamos combinar o seguinte, na próxima eu cozinho e você harmoniza com o vinho, vai ser legal. Maravilha. O risoto soou muito interessante, eu sou fã de risoto, né? Eu adoro fazer risoto, adoro comer e adoro fazer. Vamos combinar. E risoto a receita e ensino o vinho que harmoniza, vai ser perfeito. Combinado. E o risoto, ele funciona bem ele é versátil, né, na elaboração, ele pode combinar com espumante, branco, rosé e tinto. Então é um prato super versátil. Múltipla. Com certeza. Quem tiver alguma dica também de conteúdo que quiser sugerir, né, vai ficar aqui, pode comentar por aqui ou posteriormente quando a live for publicada no Instagram da Venco e da Maiwine. Mas muito obrigado. Eu queria agradecer, doutora Carla, mais uma vez pelo convite. Parabéns pela Venco, pelo conceito, é sensacional, é uma experiência única, eu acho que traz algo novo para a cidade, para o mercado, né? Então, parabéns. Obrigado, Raquel, também por nos acompanhar, e obrigado a todos que estiveram aqui conosco, que bateram papo, fizeram pergunta, né? Muito obrigado aí a todos. Obrigada, Felipe, por ter aceitado o convite. Foi bem legal a ideia de a gente fazer alguma coisa diferente, né, do que só sorrisos. Então, realmente procurar um assunto que a gente consiga unir tudo isso, né, e trocar um pouquinho da nossa energia. Fiquei bem feliz pela oportunidade, achei bem legal, quero repetir. Obrigada a todo mundo que está aí, que acompanhou, que torceu, que perguntou, tá bom, gente? Obrigada mesmo. Felipe, espero você mais vezes na Venco. Vamos já organizar esse sorriso. Obrigada mesmo pela gentileza, pelas dicas, pelos rótulos, foi bem legal. E aí depois me passa aqui o nome dos vinhos, eu vou colocar lá no Stories também pra galera, tá? Combinado, eu mando aqui a foto e os nomes e muito obrigado, doutora Carla, obrigado pela sua equipe também pela atenção hoje à tarde. Imagina, sensacional. Imagina. Uma boa noite a todos. Gente, obrigado, pessoal. Um beijo, viu? Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.